Bom dia, turminha do terceiro ano, tudo bom com vocês, meus amados? Ótimo, espero que esteja aí tudo na paz, tá bom? Olha só, para nossa aulinha hoje de artes, tá? Vou pedir que vocês coloquem na página 276 do livro de vocês. Vamos continuar falando sobre o nosso assunto, né? A música e a dança, tá bom? Então, olha só, acompanhe o texto com a professora. Esta obra pertence ao artista espanhol Pablo Picasso, muito conhecido, gente, muito famoso. Suas obras fazem o maior sucesso. Nascido em outubro de 1881, em Málaga, na Espanha, esse artista buscou romper com os padrões da arte, procurando tanto em pinturas rupestres como em máscaras africanas a inspiração para os seus traços da pintura. Vocês sabem, né, que a gente já conversou sobre. Cada artista ele tem a sua maneira de expressar a sua arte, né, através de suas emoções, do que ele passa, do que ele vive, tá bom? Então ele transmite isso nas suas obras de arte. Nessa e em muitas de suas obras, Picasso retratou músicos e seus instrumentos, situação encontrada em obras de outros pintores como Matisse. Nós podemos observar aqui, ó, esta obra dele. Então ele utiliza aqui muitas formas, né? Até geométricas, cores bem vivas e instrumentos musicais. Aqui a gente pode perceber uma flauta, um violão, não é? Então aqui essa obra, né, ela tem o nome de Músicos com Máscaras, né? Assim como a música inspirava esses artistas para produzir trabalhos em papel, tela e outros materiais, nós também somos estimulados a movimentar o nosso corpo. Quando ouvimos uma música animada, pois cada música tem ritmo que influencia os movimentos do corpo. Qual música faz você querer se movimentar? Uma música bem agitada, uma música mais calminha, né? Você sabe o ritmo dessa música? Na música Ciranda, Cirandinha, todo mundo conhece, né? Os momentos da composição determinam os movimentos dos dançarinos. Nesse caso, a letra da música indica as ações. No entanto, em outras formas de dança, as ações são indicadas pela melodia, pelo som de algum instrumento, pela voz ou por outros fatores que determinam a coreografia ou se encaixam nela. Aí nós temos aqui um aprender brincando, tá? Que vocês vão pegar uma folha, vão escrever o que vai pedir aqui na atividade e vão grampear, tá bom? Aí pergunta, todos conhecem a letra da música Ciranda Cirandinha, não é mesmo? Crie outra letra para essa música. Ela deve indicar os movimentos que precisam ser feitos durante uma execução. Aí ele dá um exemplo, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos agachar. E andando agachadinho, vamos todos nos jogar. Aí vocês vão criar uma outra, tá? Com o ritmo ciranda, cirandinha, tá bom? Aí aqui, ó. Corpo, né? Na dança, o nosso corpo vai respondendo aos estímulos sonoros que recebe da música que está sendo executada. Então, a gente começa a fazer movimentos de acordo com os toques musicais. O ritmo e a música na sequência dos movimentos de dança geralmente respondem a uma música. Nas coreografias em grupo, todos os dançarinos devem estar sincronizados para haver harmonia entre os movimentos, pois o corpo é usado de diferentes formas em diferentes tipos de dança. Em uma ciranda, por exemplo, vemos o movimento do corpo em integração com outros. Na valsa, dois corpos mostram elegância ao girar pelo salão. Já em algumas danças rituais, o corpo se sacode e pula. Dependendo da forma como o corpo é utilizado, a dança pode apresentar características diferentes relacionadas a ele, sendo a simetria e a assimetria duas delas. É o que nós vamos estudar na próxima página. Simetria e assimetria na dança. Ok? Vamos entender um pouco sobre. Mas antes eu tenho mão na massa, tá? Que dá para vocês fazerem aí em casa com relação ao ritmo e ao nosso corpo, tá? Aqui pedem equipe, mas você pode fazer só ou com o irmãozinho que tiver com você. Vocês vão criar uma coreografia, mas sem música. Vocês devem utilizar apenas a demarcação do ritmo para mudar os passos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, pula.
1, 2, gira. 3, 4, gira para o outro lado. E assim por diante. Você que vai criar a sua coreografia. Marque um ritmo contando, mas na hora de apresentar a dança para a turma, vocês não podem pronunciar os números. Eles devem ser contados silenciosamente, tá bom? É o que os dançarinos fazem, gente. Antes de ir para o palco, daquele show todo, né? Eles antes organizam uma coreografia, eles pensam numa coreografia antes de dançar, não é? Num show, numa apresentação, ok? Aí nós temos aqui, ó, um jogo que vem aqui dar início ao nosso assunto sobre simetria e assimetria na dança. Aí é um jogo bem interessante, eu vou montar 2, tá? Só para mostrar para vocês. Aí de casa, vocês pedem para papai ou mamãe o celular, ou de vocês mesmos, baixa o RA para vocês jogarem esse jogo. Olha só, vou montar um aqui, ó. Você vai puxar, já encontrei aqui, ó. Ó, o que a gente pode observar nessa imagem aqui? Lembrando, simetria. Simetria é quando um lado é igual ao outro lado. Os dois lados aqui que eu montei formou uma simetria, ó, um lado igual ao outro lado. Então, é simétrico. Já essa aqui, ó, olha só. Vou montar esse lado aqui, ó. Ok? Esse lado que eu montei com o outro lado, ele estava simétrico? Não, eles estavam diferentes. Então, assimetria é quando um lado é diferente do outro lado. Ok? Então, é isso que nós vamos estudar agora na dança, tá bom? Aí, termina o jogo aí vocês em casa, tá bom? E vê aí o que é simétrico e o que é assimétrico. Então, continuando a nossa aula, simetria. Ao analisar o movimento em relação à simetria, diversos pontos podem ser levantados. Vamos pensar em um deles. Pense em sua coluna vertebral, né? Essa parte do osso aqui nosso que é bem longo aqui nas nossas costas. Ela será o eixo para sabermos se um movimento é simétrico ou assimétrico. Se considerarmos que a coluna divide verticalmente o corpo ao meio, não é? Ó, este lado com este lado, né? Direita com a minha esquerda. Entendemos que o movimento realizado pelas pessoas da foto é simétrico, pois está sendo executado igualmente pelos dois lados do corpo. Olha só, dançando zumba. Você vê que os dois lados, pessoal, estão divididos, não é? No mesmo movimento, né? Então, ele é chamado de simetria. Um lado igual ao outro. Se o que acontece de um lado do corpo acontece também do outro lado, passando a ideia de equilíbrio, ordem e estabilidade, podemos dizer que o movimento é simétrico, ok? Aí nós temos o nosso mão na massa, que diz assim: experimente fazer os movimentos simétricos sugeridos a seguir. Ó, faz esse movimento, onde um lado é igual ao outro. Da bailarina, se a gente dividir ao meio aqui com um lápis, a gente consegue perceber que é igual ao outro. Esse menininho aqui, ó, tá? Se a gente dividir com um lápis, está igual. A mesma coisa aqui, ó. Se a gente dividir com um lápis, vai estar igual. Então, é simétrico, tá bom? Aí vocês podem imitar esses movimentos. Depois, em grupos, criam uma sequência de passos, uma pequena coreografia, só com movimentos simétricos, como os mostrados acima. Vale lembrar que existem outras formas de simetria e que nós não somos robôs. Então, a simetria do corpo e dos movimentos nunca será perfeita como a de um desenho, tá bom? Mesmo não sendo perfeita, mas é simétrico. Então, agora o outro, né? A assimetria. Começa com A. Assimetria. A assimetria é exatamente o contrário da simetria. A palavra só muda, gente, porque no começo aqui ó, tem o A, tá? Quando usado na composição do movimento, passa a impressão de instabilidade, desequilíbrio e desarmonia. Na dança, tanto a simetria quanto a assimetria são utilizadas como recursos expressivos, dando a ideia de estabilidade ou instabilidade. Observe nas imagens as crianças fazendo movimentos assimétricos. Olha aqui, ó. Não tem um lado parecido com o outro, né? Desse outro jeito aqui, ó. Aqui, se a gente dividir pela metade, a gente vê que está instável, né? Algo que pode ser fácil desfazer, né?
E estável não, é o que está bem na superfície, é o que está bem certo, né? Não vai cair, não vai se desfazer com facilidade. A mesma coisa aqui, ó, tá bom? Então, os lados são diferentes. Aí nós temos o mão na massa, que é bem divertido, tá bom? Vocês vão recortar na página 35 do material de apoio as imagens de pessoas fazendo movimentos simétricos e assimétricos. Vocês vão colar as imagens nos espaços, tá? A seguir nos quadros, conforme a letra marcada para cada movimento. Aí coloca dentro dos quadrinhos. Se a imagem for simétrica, um lado igual ao outro, coloca a letra S. Se o outro for, ou a outra imagem for lados diferentes, vocês vão colocar assimétricos, ok? Então essa, gente, é a nossa atividade de artes, tá, gente? Ficamos por aqui. Super beijo para vocês. Tchau. Prazer estar junto com vocês novamente, tá bom? Tchauzinho para todos.